Disse que, além dos humanos, houve outra espécie coexistindo com eles desde os tempos antigos. Essas criaturas, conhecidas como monstros, vêm em várias formas, e sua relação com os humanos é intrincada e complexa. Esses monstros têm se escondido entre nós, mas naquela época, Kang, um estudante órfão de 19 anos que trabalhava meio período para se sustentar e cuidar de sua irmã mais nova, não tinha ideia da existência deles. Sua história começa em King City, em uma noite de final de agosto, às 23 horas. Kang estava com pressa, quase atrasado para entregar um pedido a um cliente. O cliente, nada amigável, o avisou que o tempo do pedido estava prestes a expirar. A pressão estava alta, e Kang subiu em sua scooter, determinado a chegar ao destino o mais rápido possível. Mal sabia ele que essa entrega aparentemente mundana mudaria sua vida para sempre. Enquanto ele acelerava pelas ruas, o destino interveio. O prédio à frente desabou, espalhando destroços pela estrada. Kang desviou para evitar o cimento que caía, mas sua scooter foi destruída, e o pedido de comida caiu no chão. Atordoado e desorientado, ele olhou para cima e viu um enorme monstro felino musculoso vindo em sua direção. A visão era inacreditável, mas lá estava ele. O monstro colidiu com ele, prendendo-o no chão. Quando parecia que toda esperança estava perdida, o monstro levantou Kang, pronto para devorá-lo. Mas uma bola mágica, aparentemente do nada, atingiu o braço do monstro. O impacto fez com que ele soltasse Kang. Para sua surpresa, a bola mágica havia vindo de um monstro raposa, que agora enfrentava o monstro felino em uma batalha feroz. Kang observou, confuso, enquanto a raposa mordia o pescoço do monstro felino. Quando a poeira baixou, uma figura emergiu do crepúsculo, uma bela garota. Ela declarou que havia capturado o demônio gato, embora lamentasse estar um pouco atrasada devido a um civil ter se envolvido. A vida comum de Kang havia dado uma guinada inesperada, e ele estava prestes a aprender que o mundo guardava segredos muito além de sua imaginação. A garota declarou que era inútil. O garoto estava esmagado, incapaz de terminar sua conversa. O painel mudou, revelando nosso garoto, mal consciente, perguntando se iria morrer. Sua irmã o aguardava em casa, com fome e preocupada. Apesar de seu sofrimento, ele expressou o desejo de viver mais. Quando tudo parecia perdido, um lampejo de esperança apareceu. A garota pediu desculpas, admitindo que a culpa era dela por ele estar ferido. Ela garantiu que o salvaria. Ele não precisava se preocupar, enquanto a espécie o devorava. Nosso garoto piscou acordado, chocado com a virada inesperada dos acontecimentos. Ele se perguntou por que ainda estava vivo. Seria tudo uma ilusão? Talvez ele estivesse sonhando acordado. No entanto, atrás dele, um slime amarelo fofo acenava, insistindo que não era ilusão, que tudo era real. Ele se virou para encarar o slime, gritando surpreso. Enquanto isso, na Associação de Xangai, um relatório circulava. Um novo mestre de monstros havia surgido. Na tela, um homem misterioso com longos cabelos brancos maravilhava-se com a rara visão, o despertar de um novo mestre de monstros. Nosso garoto, o mesmo de quem falavam, assistia com medo e espanto. Criaturas parecidas com lama conversavam como humanos, e o slime fofo, Kunji, o acalmava. Ela explicou que o havia salvo e curado, revelando um padrão em sua testa, uma marca verde. Isso significava um pacto de sangue, prova de que ele havia recebido sangue dela. Agora eram parceiros, e ela o declarou seu novo mestre de monstros com um sorriso. Kunji o advertiu a não se livrar dela, caso contrário, ele morreria novamente. Nosso garoto se sentiu sobrecarregado, enquanto Kunji celebrava por ter um mestre. Ela esperava que eles trabalhassem bem juntos. Ele não esperava essa reviravolta estranha em sua vida, sentindo-se um perdedor e um otaku entregador. O destino tinha outros planos, quer ele os aceitasse ou não. Ao retornar ao seu apartamento, abrindo a porta com uma sensação solitária e exausta, ele enfrentou uma surpresa inesperada. Surpresa! A voz de sua irmã ecoou pela sala, repreendendo-o alto. Ela exigiu saber por que ele estava tão atrasado, lembrando de que ele não a havia informado sobre seu retorno tardio. Dando um passo à frente, ela brandiu sua espátula de cozinha, sua raiva palpável. Segundo ela, seu atraso havia arruinado o macarrão que ela preparara. Essa garota era sua irmã mais nova. Ela o abordou friamente, empurrando uma concha em direção ao seu rosto, exigindo uma explicação. Encurralado, ele implorou por um momento para se acalmar, e com uma expressão séria, ele confessou que havia recebido uma encomenda urgente de um cliente. Suor pontilhava seu rosto enquanto falava. Seua permanecia firme, insistindo na verdade. Ele não podia mentir para ela. Antes que ele pudesse terminar, Shonji, o slime fofo, interveio. Ela revelou que seu irmão havia realmente morrido, morto por um monstro, mas ela o salvou compartilhando uma parte do próprio corpo. Com a aparição repentina de Shonji,
A sala caiu em um silêncio abrupto. Nosso protagonista olhou para ela, o pânico surgindo. Sua irmã ficaria assustada com essa parceira inesperada? Ele se esforçou para acalmá-la, mas, para sua surpresa, sua irmã agiu de maneira estranha, tocando cada parte de seu corpo, verificando se ele estava bem. Após sua análise, ela comentou que ele parecia bem, dando-lhe um sinal de positivo e um sorriso. Sua atenção se voltou para Chonji, e ele não resistiu a agarrá-la, perguntando o que ela era, por que era tão fofa. A falta de medo de sua irmã o intrigava, mas ao vê-la feliz, sua própria ansiedade diminuiu. Enquanto se sentavam para comer, ele explicou tudo o que havia acontecido. Chonji revelou que ele havia feito um pacto de sangue com ela, tornando-o seu mestre. Ela corou, envergonhada pela confissão. Sua irmã, no entanto, questionou por que Chonji se referia a si mesma como um monstro quando parecia tão adorável. As palavras inesperadas quase o engasgaram, e ele respondeu com raiva, mas então a expressão de sua irmã mudou. Tristeza e medo surgiram. Ela estava aliviada por ele estar bem, exigindo que ele nunca a deixasse sozinha novamente. Lágrimas brotaram em seus olhos. Levantando-se, ele garantiu a ela que não procuraria problemas ou se envolveria em situações perigosas. Era uma promessa. Sua irmã corou e parecia tímida, mas seu sorriso revelava sua felicidade. Enquanto isso, Chonji levantou a mão, sugerindo que as coisas poderiam ser difíceis para ele. Ele enxugou o suor do rosto, perguntando o que ela queria dizer. Antes que pudessem continuar, a campainha tocou, uma interrupção repentina. Ele correu para atender, encontrando um rapaz esperando do lado de fora. E, ao abrir a porta, felizmente não era o que temíamos. Não era um sinal ominoso ou uma desgraça esperando para acontecer. Em vez disso, era uma garota, alguém que havia testemunhado sua quase morte mais cedo. Quando se viram, nosso garoto ficou chocado, não esperando esse encontro. Ele perguntou o que ela estava fazendo em sua casa, enquanto a garota, igualmente surpresa, se perguntava como era possível que ele tivesse se recuperado de uma situação tão perigosa. Ela comentou quão estranho aquilo era, notando sua recuperação milagrosa. Nesse momento, a encantadora Chonji a cumprimentou. Ao olhar para ele, ela percebeu o motivo de sua rápida recuperação, com um sorriso de compreensão. Ela disse que tinha certeza de que ele era o novo mestre de monstros de quem o guild deles estava falando. Surpreso com suas palavras, ele perguntou se ela realmente sabia de algo e a pressionou a explicar o que estava acontecendo. Ela respondeu que era uma longa história e sugeriu que entrassem para conversar. Uma vez dentro, a garota começou a revelar a verdade. Monstros sempre existiram desde os tempos antigos, ela explicou. E certos humanos possuem poderes espirituais que lhes permitem controlar essas criaturas. Aqueles que se juntam aos monstros são conhecidos como mestres de monstros. No entanto, com o tempo, os humanos pararam de acreditar em deuses e fantasmas, e o número de mestres de monstros diminuiu. Os monstros se esconderam, mas os mestres de monstros ainda existem. Os que restaram formaram uma organização secreta conhecida como Associação Shanghai, e ela fazia parte disso, um guild responsável por gerenciar os efeitos dos monstros no mundo humano. Ela revelou que a associação havia detectado seu surgimento como um mestre de monstros e veio confirmar isso. Enquanto falava, ela sentava-se com uma aura de graça, quase como uma deusa, e então o convidou a se juntar ao guild dela. Ficava claro que essa garota estava fazendo um bom trabalho em atraí-lo, não estava? Enquanto isso, nosso garoto precisava acompanhá-la. Ele levantou a mão para interrompê-la, para que pudesse processar tudo. Ele fez uma pergunta, explicando que, como ela podia ver, ele havia morrido há apenas um momento e acabará de voltar à vida. Tudo o que ele queria agora era trabalhar duro e ganhar dinheiro para o futuro dele e de sua irmã. Ele apontou que os monstros eram perigosos, e ele sabia que ela entendia que essas criaturas eram fortes o suficiente para matá-lo com apenas um tapa. Ela deveria ser direta com ele, ele estava fraco e quem sabia quantas vezes ele teria que morrer se juntasse a eles? Ouvindo isso, a garota quase riu de suas palavras honestas e diretas, mas conseguiu responder tentando convencê-lo. Ela explicou que, se ele concordasse em se juntar à associação deles, eles cobririam sua taxa de inscrição e ele teria acesso total a recursos de aprendizado gratuitos. Eles lhe ensinariam tudo o que ele precisava saber. Além disso, após completar tarefas, ele poderia ganhar recompensas generosas. Quanto maior a dificuldade, maior a recompensa. Ela acrescentou que ele poderia até receber o dobro da mesada mensal, com benefícios para sua família também. Ela também mencionou que ser um mestre de monstros não exigiria comparecimento diário e não interferiria em seu trabalho e vida regulares. Enquanto ele pensava nisso e ouvia uma oferta tão generosa, seus olhos brilharam como se tivesse ganhado na loteria. Ele decidiu se juntar, dando-lhe um sinal de positivo. Enquanto isso, sua irmã comentou que,
Assim que ele ouviu falar de dinheiro, esqueceu que tinha acabado de morrer, dizendo que essa era sua verdadeira natureza. Agora, dias depois, na floresta, nosso garoto começou seu treinamento sob a orientação da associação. Parecia que ele estava correndo pela floresta, percebendo que se tornar um mestre de monstros era como ser jogado em uma floresta cheia de monstros para testar seu poder e habilidades. Enquanto corria como um louco, seu pé direito prendeu-se na raiz de uma árvore e ele caiu no chão. Quando os mestres viram isso, correram em sua direção com olhares aterrorizantes em seus olhos, sabendo qual seria o resultado. Ele percebeu que esse poderia ser seu fim mais uma vez. Virando-se para enfrentá-los, com os olhos fechados, tremendo de medo, mas gritou desafiadoramente: "Pode vir!" No entanto, em vez de atacá-lo, os monstros cercaram seu bichinho de estimação, algo que ele não esperava. Quando ele se virou, os monstros pareciam felizes, rindo enquanto erguiam seu bichinho fofo no ar e murmuravam sobre finalmente terem capturado carne fresca, celebrando sua caçada bem-sucedida. Enquanto isso, nosso pobre e fofo Shonji chorava de desespero, questionando em voz alta se ele não deveria ser quem os comeria. Parecia que nosso garoto estava perdido. Em resposta, um dos goblins zombou dele, perguntando quem gostaria de comer um humano fedorento como ele, esbofeteando-o com essas palavras. Ele ficou chocado e não podia acreditar, como se eles tivessem descoberto que ele estava falido e sem valor. Os monstros o ignoraram, conversando entre si sobre o quão deliciosa poderia ser a carne, enquanto ele permanecia lá, fervendo de raiva, xingando aqueles monstros idiotas entre os dentes. De repente, ele avançou sobre eles com uma aura feroz e dominante e um olhar aterrorizante em seus olhos. Surpresos, os monstros pensaram que o humano fedorento estava tentando roubar sua presa, então rapidamente recuaram, não querendo ser mordidos. Agora, nosso garoto estava totalmente focado e irritado, avançando e exigindo saber se eles finalmente tinham decidido comê-lo. Nosso garoto parecia não conseguir deixar de lado o que os monstros haviam dito a ele, mas, surpreendentemente, ele tinha seu orgulho. Agora, ele queria provar que estavam errados e mostrar sua verdadeira força. Ele declarou isso com a confiança de alguém tolamente cheio de si. No entanto, os monstros de repente correram para longe, tentando escapar, deixando-os sozinhos lá. Parecia que os monstros tinham ficado com medo de algo que sentiram. Para sua surpresa, ele pensou que os monstros estavam brincando com ele, fazendo-o parecer um idiota. Ele gritou atrás deles, chamando-os de bastardos estúpidos. Ainda confuso, ele coçou a cabeça e murmurou que era estranho, perguntando-se por que os monstros haviam parado de comer seu bichinho de estimação. De repente, uma garota apareceu correndo em sua direção. Ela parecia alarmada, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo e por que os monstros haviam fugido com medo. Enquanto a garota se aproximava correndo, ela gritou para ele fugir e sair de lá imediatamente, alertando que o monstro estava chegando. Ele ficou ali, ainda confuso, sem entender por que a garota estava tão frenética. Mas então, o chão tremeu violentamente, e nosso garoto desorientado foi lento para perceber o que estava acontecendo. A garota, achando que ele era um idiota, repetiu seu aviso, instando-o a sair de lá imediatamente. Infelizmente, era tarde demais. Quando ele se virou, o medo finalmente tomou conta. Um monstro enorme e bestial apareceu diante dele e o atacou. Embora ele estivesse confuso, ele reagiu rapidamente, desviando para o lado enquanto segurava seu bichinho de estimação com força. Landed perto da garota que tinha estado correndo de volta. A garota ficou surpresa ao vê-lo aparecer do nada, mas assim que ele aterrissou, nosso garoto girou e jogou seu animal de estimação para ela, dizendo para ela segurá-lo e fugir. Ele acrescentou que seu animal de estimação poderia curar feridas e ajudaria se algo ruim acontecesse. A garota, atordoada, perguntou o que seria dele, enquanto nosso fofinho Shonji pousava feliz em um travesseiro macio, aparentemente desfrutando do conforto. A besta estava furiosa e avançou contra ele, determinada a derrubá-los. Mas ele agiu rapidamente e começou a correr, gritando que a besta tinha escolhido o oponente errado, porque ele era o entregador mais forte de todos. Enquanto a besta o perseguia, ele lembrou de avisá-la para não subestimar sua velocidade, gabando-se de que sua agilidade era de primeira linha. A besta investiu contra ele, mas ele notou e saltou para fora do caminho. No entanto, apesar de evitar o ataque, ele foi arranhado na mão pelo golpe da enorme garra. Enquanto continuava a fugir, a besta o perseguia implacavelmente. De repente, seu antebraço começou a brilhar com uma luz vermelha, revelando uma marca misteriosa. A besta recuou de medo, como se a marca brilhante a estivesse afetando. Então, para sua surpresa, a besta começou a se transformar em um pequeno gato. Ele não esperava por isso de forma alguma. A outrora feroz besta, agora um pequeno gato, se aproximou dele com a marca ainda visível em sua cabeça,
como se tivesse formado um contrato com ele. Mas como você sabe, nosso garoto estava perdido e não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele se perguntou como a gigantesca besta de repente se transformou em um pequeno gato. O gato, agora esfregando-se afetuosamente contra ele, mostrou seu lado dócil. E nosso garoto não resistiu à fofura da pequena criatura. Depois dessa cena, a garota apareceu abraçando Chonji apertadamente, e parecia que nosso pequeno Chonji estava aproveitando muito. Ela voltou para verificar se ele estava bem, ao que ele respondeu que a situação de alguma forma se resolveu por si só. A garota então notou o pequeno gato e perguntou se era o monstro besta de antes. Ele confirmou, embora ainda estivesse confuso. De repente, a garota perguntou como ele conseguiu domar o pequeno gato. Ele respondeu que não fez nada. Honestamente achou que ia morrer e não fazia ideia do que tinha acontecido. Mas então uma ideia brilhante surgiu em sua cabeça. E ele, se gabando, disse à garota que talvez ele fosse um gênio entre os gênios. Por isso derrotou o monstro com apenas um gol. A garota, meio brincando, parecia preocupada que ele pudesse ser um psicopata que tinha perdido a cabeça. Mas antes que ela pudesse responder, Chonji pulou de volta em seu ombro, e ele acrescentou com um toque de estilo que talvez ele tivesse algum tipo de superpoder escondido dentro dele. Enquanto a garota inspecionava o pequeno gato, ele acariciou sua cabeça e comentou que não parecia idêntico à besta de antes. Ele começou a acreditar que a besta devia ter morrido com seu único gol. Nosso garoto parece estar sonhando, né? A garota, parecendo concordar, disse que, se fosse esse o caso, então o pequeno gato também era um novo membro. Ela acrescentou que era tão fofo que queria tocá-lo ela mesma. No entanto, o pequeno gato, percebendo sua intenção e não querendo ser tocado por mais ninguém, emitiu uma aura de advertência, mostrando sua lealdade ao seu mestre. Percebendo isso, ela decidiu não forçar a sorte e deixar para lá. A garota então se apresentou como Eve e estendeu a mão para um aperto de mão, perguntando seu nome. Ele respondeu que era Kang, um novo membro da associação deles, e apertou a mão dela. Enquanto trocavam apresentações, Kang pensou em como ele já estava considerando desistir e abandonar a associação, mas Eve notou algo em sua mão, uma marca, e perguntou se ele tinha acabado de domar o feroz gato besta. Ele respondeu perguntando se ela estava falando sobre o contrato com seu animal de estimação Chonji, enquanto apontava para a pequena criatura. Chonji, é claro, não fazia ideia do que seu mestre estava falando. Eve explicou que a marca em seu pulso combinava com a que estava na cabeça do gato, provando que ele havia dado um nome a ele e formado um contrato. Quando Kang perguntou por que seu amigo Chonji não tinha uma marca, ela explicou que era uma marca de contrato normal, que desapareceria depois de um tempo. Eve de repente percebeu algo e ficou maravilhada, imaginando se Kang também tinha feito um contrato de sangue com Chonji, o que significaria que ele tinha 2 contratos de monstros. Kang, sem noção do quão incrível isso era, começou a se gabar novamente. Antes que ele pudesse se empolgar, a Runa apareceu correndo com uma expressão preocupada. Ela mencionou que uma fera feroz havia escapado e causado caos, mas parecia surpresa ao encontrá-los ilesos. Ela perguntou se estava tudo bem ou se estava vendo as coisas errado. Ela olhou ao redor procurando por sinais de caos, mas não encontrou nenhum. Quando perguntou se eles tinham visto a fera, os dois apontaram para o pequeno gato que ela estava procurando. Surpresa, ela não podia acreditar e verificou novamente para ver se estava enganada, que o pequeno gato era de fato a fera feroz. Agora que havia se acalmado, ela queria saber como aquilo havia acontecido e perguntou como a fera feroz acabou daquele jeito. Os dois, igualmente sem saber, responderam que também não sabiam e estavam tão curiosos quanto ela. Pensando que esses dois poderiam ser difíceis de lidar e que ensiná-los seria um desafio, Eve supôs que a marca no pulso de Kang poderia ter algo a ver com isso. Quando Kang lhe mostrou a marca, ela inicialmente ignorou dizendo que era apenas uma marca de contrato. Então qual era o grande problema? Mas então, ao perceber, ela ficou chocada e perguntou se ele havia feito um contrato com a fera feroz. Lembrando de que ele já havia formado um contrato com Chonji, ela perguntou se era sequer possível formar mais de um contrato com monstros. Como esperado, Kang, ainda sem saber de nada, respondeu com um encolher de ombros, perguntando qual era o grande problema e se era estranho um mestre de monstros fazer isso. Ele coçou a cabeça claramente confuso. Eve de repente ficou empolgada e maravilhada, explicando que normalmente um mestre de monstros só pode formar um contrato com um monstro. Eles não podem forçar a formação de contratos com mais de um, pois o poder do monstro iria revidar e causar a explosão de seu corpo. Mas não só Kang conseguiu forçar a formação de um contrato sem explodir, ele também fez contratos com 2 monstros. Ela acrescentou que ele não só contratou uma fera feroz, mas também conseguiu transformá-la em uma forma pequena. Tomada de inveja, ela de repente gritou,
desejando que também pudesse ter um bichinho carente. Kang, tentando ser prestativo, aconselhou a não se deixar cativar por um gato, alertando que poderia ser perigoso. Quando perguntado como ele conseguiu fazer isso, ele respondeu que não tinha certeza, só se lembrava de pensar que ia morrer e instintivamente tentou bloquear o ataque com a mão. Ele não fazia ideia do que aconteceu depois, mas de repente a fera feroz havia se transformado em um pequeno gato. Enquanto distraído, ele começou a dar uma bronca no pequeno gato, reclamando que ele era tão pesado que seu pescoço parecia que ia quebrar sob o peso. Ele até chamou seu bichinho de gato idiota. Enquanto isso, a Runa se afastou para ligar e relatar os acontecimentos do dia ao presidente deles. Depois de terminar a ligação, ela voltou para eles e os instruiu a segui-la até a sede deles. Enquanto Kang tinha muitas perguntas, ele já estava confuso o suficiente com o teste repentino deles, mas Eve interrompeu dizendo que eles deveriam guardar as conversas para o presidente. A cena mudou para a sede da associação deles. Ao entrar, os três se dirigiram ao topo do prédio para encontrar o presidente. Aparentemente, ela não era apenas uma nova mestre de monstros, mas também a neta do presidente, pois ela o chamou de vovô. Se ficou impressionado com o quão grandioso e majestoso o lugar era. Quando o presidente Jingron se virou, ele os recebeu oficialmente na guilda da associação, apresentando-se como o presidente. Ele olhou para Kang com uma mistura de descrença e admiração, surpreso que o garoto tivesse conseguido domar dois monstros ao mesmo tempo, um talento verdadeiramente surpreendente e raro. Enquanto nosso garoto estava prestes a dizer que iria desistir do trabalho, Eve o interrompeu elogiando o presidente perguntando se era verdade que os subsídios mensais da associação para mestres de monstros eram excepcionalmente altos. A expressão curiosa e chocada no rosto de Kang mostrava o quanto ele estava intrigado com o que Eve disse. O presidente riu e confirmou, dizendo que era verdade. Ele acrescentou que, além do auxílio para viver, havia subsídios extras para a conclusão de tarefas da associação, com o valor variando de acordo com a dificuldade das tarefas. Ele mencionou ainda que, para missões fora da cidade, as despesas de viagem eram totalmente cobertas e o subsídio era dobrado. Ao ouvir isso, tanto Kang quanto Eve ficaram cativados pela ideia de ganhar tanto dinheiro. Ficava claro que esses dois tinham a mesma fraqueza quando se tratava de finanças. O velho concluiu sua explicação sobre os benefícios e as ofertas da associação. Virando-se para Kang, ele perguntou se Kang tinha uma irmã mais nova. Kang parecia perplexo, e o sorriso do velho permaneceu. Nesse momento, seus celulares tocaram com notificações. Kang verificou suas mensagens, revelando um depósito de 10.000 da associação. O velho acrescentou que uma ajuda de custo básica seria fornecida para 2 pessoas. O queixo de Kang caiu de surpresa. Ele não tinha antecipado essa fortuna, e sua suspeita inicial de que a associação pudesse ser um golpe vacilou. Em vez disso, ele decidiu provar sua lealdade. Kang prometeu servi-los fielmente, mesmo que isso significasse ser mandado como um cão devoto. Afinal, quando se tratava de dinheiro, Kang era verdadeiramente inabalável. Agora o velho se dirigiu a ele. Se precisar de algo, não hesite em pedir. Nossa associação possui uma vasta coleção de materiais relacionados ao domínio dos monstros. Ele enfatizou que, como membros oficiais, eles precisavam se imergir nos estudos e se familiarizar com as tarefas associadas. A resposta veio rapidamente. Sua empolgação palpável. Eles partiram para guiar outros membros aos seus quartos designados para obter suprimentos básicos. Enquanto isso, o velho e sua neta, a R. Nuna, ficaram para trás. A curiosidade puxava Nuna. Vovô, ela começou. Por que você não perguntou sobre o selo da fera selvagem desfeito? A expressão do velho ficou séria. O selo da fera selvagem, ele explicou, enfraqueceu com o tempo. Mesmo sem a intrusão acidental de Xian, teria se desfeito em breve. Xian apenas aconteceu de acioná-lo prematuramente. Há pouca informação útil a ser obtida perguntando-lhes. A Runa ficou confusa e começou a dizer algo sobre fortalecer o selo, mas antes que ela pudesse terminar, seu avô a interrompeu. Ele explicou que, mesmo se eles esgotassem toda a energia espiritual dos mestres de monstros da associação, isso apenas atrasaria o inevitável. Seria apenas uma solução temporária. Isso aguçou o interesse do nosso garoto porque seu avô mencionou que ele tinha um potencial e talento únicos, o que foi uma surpresa agradável para ele. O velho, que pensava no garoto como uma criança desmiolada, ficou impressionado com o fato de o garoto conseguir resolver um problema como uma batata quente tão facilmente. Ao ouvir isso, a Runa ficou chocada e não esperava que o nosso garoto tivesse o potencial para superar outros mestres de monstros. Seu avô continuou a explicar que o poder dos mestres de monstros estava enfraquecendo e os monstros adormecidos estavam ficando inquietos. Ele enfatizou que o garoto tinha uma constituição especial e potencial ilimitado,
e que sua aparição nesse momento crucial dava a eles e à humanidade uma nova esperança. Ele ordenou que ela passasse suas palavras: tudo o que o nosso garoto precisar, devem satisfazê-lo e fornecer tudo o que for necessário para torná-lo parte da nossa força de combate o mais rápido possível. Precisamos dele para o sucesso de nossa missão e para o futuro da humanidade. O velho não esperava. Uma figura misteriosa aguardava. Um pássaro do lado de fora estava ouvindo a conversa deles. Parecia ser um monstro enviado pelo inimigo. Assim que ouviu a notícia, o pássaro fugiu para relatar de volta ao seu mestre. Longe da cidade, em um lugar rochoso e sombrio, uma figura misteriosa aguardava. O pássaro chegou e relatou tudo ao homem, que parecia chocado. Como isso é possível? Ele disse, surpreso que aqueles mestres de monstros realmente possuíssem tais habilidades. Pedindo desculpas, embora não estivesse claro para quem, ou talvez para algo oculto no crepúsculo, o homem levantou a mão e acrescentou que pretendia salvar seu pequeno animal de estimação, mas ele foi levado embora. No entanto, ele jurou, com os olhos brilhando de determinação, que o recuperaria. A cena voltou para o refeitório da Associação Shanghai, onde muitos membros estavam comendo. De repente, um estrondo alto ecoou pela sala, e parecia que nosso garoto tinha perdido a consciência, caído no chão. Eve correu até ele, vendo-o cair claramente preocupada, e gritou perguntando o que tinha acontecido e se ele estava bem. Nosso garoto estava deitado ali com um rato no rosto, cercado por seus animais de estimação, todos com expressões preocupadas. A marca em sua mão estava brilhando e parecia estar desaparecendo, enquanto Eve tentava acordá-lo, dizendo que ele não parecia estar respirando e pedindo ajuda em pânico. Enquanto isso, nosso garoto acordou em um lugar estranho, aparentemente dentro de sua própria mente. Coçando a cabeça, ele notou que o lugar parecia sombrio, como um reino fantasmagórico. Ele se perguntou por que estava ali, pois claramente se lembrava de estar no refeitório comendo há apenas alguns momentos. Parecia que alguém estava brincando com ele ou que tinha sido levado pelo Hell-sama. Ele estava completamente confuso sobre o que estava acontecendo. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele notou alguém à distância. Ao olhar mais de perto, viu que era sua Nuna Juji. Confuso, ele correu até ela perguntando o que ela estava fazendo ali e se sabia onde estavam. No entanto, Juji parecia notá-lo e disse enigmaticamente. Ficou claro que aquela não era Juji. Era seu animal de estimação Shonji imitando sua aparência. Chocado e assustado, nosso garoto gritou, o que o fez acordar abruptamente. Tinha sido um verdadeiro pesadelo, a primeira vez que ele tinha encontrado um sonho tão perturbador. Ao acordar, seu fofo Shonji estava olhando para ele com olhos arregalados, assustando-o ainda mais. Suor cobria seu rosto enquanto ele olhava para Shonji em confusão. Eve de repente pegou Shonji e o segurou na frente dele, dizendo que ele finalmente tinha acordado e perguntando se ele se sentia desconfortável. Ainda sem entender nada, ele perguntou o que estava acontecendo, sem se lembrar de nada sobre por que tinha perdido a consciência antes. Enquanto Eve explicava que seu rato de estimação tinha sido tão guloso que pulou de seu braço enquanto ele estava comendo, assustando-o, o que fez com que ele perdesse a consciência. Ela se sentia envergonhada ao dizer isso, enquanto o rato, aninhado no macio seio de Eve, parecia se sentir culpado pelo que tinha feito. Ao ouvir isso, ele não esperava se sentir como uma criança assustada e tentou dar desculpas, alegando que não estava assustado de jeito nenhum e que outra coisa devia ter causado sua perda de consciência. No entanto, Eve continuou se culpando pelo ocorrido, insistindo que, depois que seu animal de estimação pulou, ele caiu de cara e desmaiou. Ela se desculpou expressando sua preocupação. De repente Gel apareceu dizendo que o demônio Tamir e o demônio do pacto de sangue se complementam, e que seu bichinho, Shonji, foi feito para fortalecê-lo. Ela acrescentou que a razão de seu desmaio era provavelmente devido ao imenso poder que ele estava segurando em seu corpo, o qual ele não conseguia lidar por causa de sua fundação fraca. Parecia que nosso garoto precisava começar a trabalhar em si mesmo para se tornar mais forte como Jinvu. Com um tom sério, Jotos repreendeu, fazendo nosso garoto se sentir inútil e como um perdedor sem nada a oferecer. Ele olhou para sua mão e notou que a marca do pacto de sangue tinha desaparecido, o que explicava por que ele não conseguia suportar a magia poderosa de seu fofinho Shonji, o que o fez desmaiar. Agora que ele entendeu a causa, percebeu que precisava aprender muito mais. Sentindo-se decepcionado e abatido, Ju suspirou ao ver sua falta de motivação e decidiu encorajá-lo, dando a ambos uma pulseira mágica. Jogando-as para eles, ela comentou que pareciam descuidados por não estarem usando nada para ajudar a controlar o poder de seus bichinhos. Quando eles perguntaram para que serviam as pulseiras, ela explicou que eram pulseiras de armazenamento que poderiam armazenar sua própria energia espiritual. Fascinados pelas pulseiras, eles as colocaram e começaram a examiná-las. Junho Nuna lhes disse que, com essas pulseiras,
Ela agora se sentiria confortável em não precisar segui-los por aí, já que eles sempre pareciam causar problemas para ela. No entanto, os dois pareciam não entender o que Junho Nuno estava se referindo. Com expressões confusas, eles perguntaram como poderiam enviar sua energia espiritual para as pulseiras, chamando-a de professora. Junho Nuna sentiu uma mistura de frustração e diversão, se perguntando como esses dois idiotas engraçados poderiam ser os piores alunos que ela já havia ensinado. Sem muita escolha, ela decidiu ensiná-los. Ela pediu que mostrassem suas mãos e estendessem os dedos indicadores. Quando eles obedeceram, ela segurou suas mãos e as levantou, instruindo-os a deixar seu chi afundar em seu Danon, concentrando-se em sentir a energia espiritual dentro de seus corpos. Em seguida, canalizar essa energia para as pontas de seus dedos. Ao ouvir isso, parecia que Ivy finalmente entendeu. E nosso garoto também entendeu. Quando tentaram, seus dedos de repente começaram a brilhar com luz. Eles ficaram maravilhados e surpresos, e seus fofinhos Shonji e o gatinho ficaram felizes em ver o sucesso deles. O ratinho de Ivy não estava em lugar nenhum, mas de qualquer forma, depois de canalizar sua energia com sucesso, Junho Nuna disse a eles que agora poderiam fazer isso sozinhos. Ela os instruiu a tocar as pontas de seus dedos nas pulseiras. Ivy tentou primeiro, e, ao fazer isso, seu ratinho apareceu do nada aninhado entre seus seios. Nosso garoto tentou também, e ambos viram como as pulseiras absorveram sua energia espiritual. Eles ficaram atonitos e maravilhados como crianças, ficando ainda mais empolgados, elogiando como as pulseiras eram incríveis. Eles até brincaram que as pulseiras se pareciam com um relógio demoníaco, como algo saído de um episódio de Pokémon. Os dois estavam claramente felizes e comemorando seu primeiro sucesso. Enquanto isso, Juno observava a empolgação infantil deles, e com um suspiro, se despediu. Antes de sair, ela os lembrou que, embora parecessem bem agora, precisariam descansar, pois ela planejava colocá-los em um treinamento diabólico todos os dias para fortalecer suas fundações. Ela os avisou que não aceitaria nenhuma desculpa para faltar ao treinamento. Se não comparecessem, ela iria caçar eles para baixo e bateram neles. Eles não esperavam isso e ficaram chocados ao ouvir isso. Agora o treinamento para o nosso garoto e Ivy começou às 6 horas da manhã com uma rotina rigorosa para melhorar sua base física, correndo como louco. Às 8 horas da manhã, eles estavam praticando a postura do cavalo, que chamavam de treinamento de concentração. Ivy parecia estar indo bem, mas nosso garoto lutava, caindo no chão enquanto o fofo Shonji o observava com decepção, desanimado por seu desempenho ruim em sua busca para se tornarem poderosos. Às 14 horas, a Runa Ju os ensinava técnicas psíquicas para controlar seus poderes, enfatizando a importância de dominar sua energia espiritual para permitir que suas bestas contratadas entrassem e saíssem de suas pulseiras à vontade. Embora nosso garoto se concentrasse e fizesse o seu melhor para se focar, o treinamento implacável o havia exaurido. Às 18 horas, durante a aula de conhecimento teórico, ele estava tão cansado que adormeceu enquanto Nuna estava ensinando. Ela usou Shunji como exemplo, explicando que é um monstro com carne deliciosa, sem poder ofensivo, mas que serve como um excelente tônico. Ela observou que a carne de Shi tem a capacidade de se regenerar, então, enquanto não for completamente comida, não morrerá. No entanto, ela acrescentou que, se o humano ou o monstro contratado forem fortes o suficiente, eles podem se fundir, compensando as deficiências de visão fraca e carne. Apesar de sua explicação, parecia que ninguém estava realmente prestando atenção. No entanto, após o fim do treinamento, nosso garoto continuou trabalhando duro, entregando comida para os clientes. Mas como sabemos, ele estava exausto e sobrecarregado, percebendo que tal vida simplesmente não era sustentável para um ser humano como ele. Enquanto dirigia com seu melhor amigo, Scooter, ele pensou consigo mesmo que, se continuasse assim, poderia morrer antes de se livrar do demônio, mas decidiu deixar para lá e seguir o fluxo da vida. Ele lembrou do que nossa Nuna Gel havia dito sobre sua base fraca, mas com um sorriso repentino e um surto de motivação, ele decidiu não desistir. Ele a xingou por ousar menosprezá-lo e jurou que a mostraria o quão persistente ele poderia ser como as dos entregadores, determinado a obter avaliações 5 estrelas e também mencionando-a como a garota de óculos. Disse para ela esperar por ele. Depois daquela noite agitada, meia se passou e nosso garoto parecia estar se apressando para fazer entregas, mostrando alguma melhora, já que agora corria em vez de usar seu scooter. Mas descobriu-se que seu scooter estava em manutenção naquele dia, mas parecia que ele não precisava dele,
pois estava correndo com uma velocidade incrível. Enquanto corria, ele lamentava que, se soubesse, não precisaria ter andado para entregar comida para exercitar sua força, porque ele se preocupava em receber sua primeira avaliação negativa. No entanto, enquanto continuava a falar consigo mesmo, ele notou algo à frente, um homem que parecia prestes a cometer suicídio, mas nosso garoto sentiu algo mais sinistro, percebendo que o homem estava possuído e exalando uma aura de um espírito demoníaco. Vendo isso, nosso garoto não tinha confiança para derrotar a criatura e odiava a si mesmo por não ser forte o suficiente. Ele nem sequer conseguia identificar que tipo de monstro era. No entanto, movido por sua bondade e tomando uma decisão rápida, ele não hesitou e correu para impedir o homem, percebendo que ele estava prestes a cometer suicídio, mas o homem de repente começou a pular na água, chocando nosso garoto. Ele largou seus pertences, resignado a se atrasar, e imediatamente pulou atrás do homem, gritando para ele parar. Quando mergulhou e alcançou o homem que estava se afogando, ele notou algo estranho abaixo, apêndices parecidos com tentáculos puxando o homem mais fundo na água. Nosso garoto lutou para tirar o homem, sua força diminuindo, e ele se viu ficando sem fôlego. Desesperado, ele se concentrou e disse a si mesmo para focar, percebendo que era hora de colocar seu treinamento à prova. Reunindo seu poder espiritual em suas mãos, ele exerceu uma força e, para seu alívio, conseguiu puxar o homem para a segurança. Ele sorriu, satisfeito com sua tentativa bem-sucedida, mas a situação deu uma guinada inesperada. O homem, que aparentemente estava possuído, controlava o monstro e atingiu nosso garoto no estômago. O golpe, combinado com sua falta de fôlego, o fez desmaiar. Enquanto nosso garoto e o homem começavam a afundar, sendo arrastados pelo monstro misterioso, eles foram, felizmente, salvos por duas bestas que os agarraram e os puxaram para a segurança. Quando emergiram da água, foram jogados no chão. Nosso garoto, ofegante, começou a tossir e vomitar a água que ele havia engolido no rio. De repente, uma figura misteriosa apareceu, aquela que os havia salvo, comentando que ele esperava que a pessoa que conquistou Chunji fosse muito poderosa, mas parecia que o garoto era um fraco. Confuso, nosso garoto olhou para ele, e eu notei que a besta do cara era um tanto incomum, diferente de um monstro normal. Ela parecia compartilhar um único corpo com uma cobra como a cauda de uma grande ave. Mas, de qualquer forma, sentado ali,